Fala, Leandro, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. O Leandro é fundador da Cafnet, também fundador aí da Creator IT e um baita especialista em low code com mais de 25 anos de experiência no setor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nicolas. Obrigado ao pessoal da Contro aí, essa oportunidade de estar vindo aqui falar com vocês. Maravilha. Leandro, quero perguntar para você o que é a tecnologia low code, né? E por que essa tecnologia vem para revolucionar o mercado aí para as empresas no futuro? Então, a tecnologia low code é uma tecnologia, o próprio nome diz, baixo código. O que é isso? Você tem aceleradores dentro dela, você tem uma parte gráfica que facilita muito você criar aplicações utilizando um pouco código. Em vez de você criar tudo do zero, tem algumas coisas que você arrasta e cola e outras você vai colocar código. Com isso até então era uma tendência há uns 5 anos atrás e hoje a gente percebe que já é uma realidade. Por quê? Ele facilita aquelas pessoas que querem entrar na tecnologia, querem desenvolver suas próprias soluções. Isso ajuda bastante até no aprendizado. Certo, perfeito. E assim, você falou um pouco aí de como ela funciona, mas de fato quais são os principais benefícios, né, e transformações que isso pode trazer aí para uma empresa que não é exatamente da área de TI, né? Hoje, o que é mais interessante? Como que está o mercado hoje? O mercado, antigamente você teve uma época, vamos falar de 2000 a 2010, que softwares de prateleira te atendiam. Certo. Tudo que era padrão, você conseguia atender. Aí veio uma revolução tecnológica chamada startups, né? Então, a startup eram empresas que geravam soluções. Então, você começou a ver o uso melhor da tecnologia e o quê? Soluções personalizadas. Então, hoje você vê que as empresas elas necessitam colocar dentro do software o que ela realmente faz, como é o processo dela. Então, antigamente, você podia pegar um software RP e sua empresa se adaptava ao software. Hoje não. Hoje um software ele tem que se adaptar à empresa. Só que aconteceu, você teve uma alta demanda do mercado solicitando profissionais de tecnologia e esses profissionais não acompanharam essa demanda. A gente não tem tanto profissional no mercado para cumprir essa demanda. Sim. E aí começou a ter o quê? Algumas tecnologias foram sendo desenvolvidas para quê? Facilitava essa inclusão, né, de mais profissionais para cumprir as demandas. Uma empresa hoje que ela não é uma prestadora de serviço de TI, ela não é uma empresa até ligada no segmento de tecnologia, mas ela tem algum processo que ela precisa automatizar. E software é o quê? É automatização de processo. Então ela precisa disso, ela precisa dessa demanda. E o low code ela veio para quê? Para gerar um principal benefício. O que é? Tempo é dinheiro. Perfeito. Quanto menos tempo eu gastar para desenvolver algo, menos recurso eu vou ter despendido. Então, quer dizer, eu consigo gerar uma redução de tempo e consigo gerar uma redução de investimento. E isso acaba se tornando atrativo, né, para uma empresa. Sim, perfeito. Você tocou num ponto bastante interessante, né, que é a mão de obra, né, essa escassez da mão de obra do profissional para programar e tudo mais, e em função da necessidade da customização da empresa. Então, hoje, cada um tem o seu processo, cada um quer fazer de um jeito, né? E para isso, se você for contratar profissionais para toda essa demanda, obviamente não tem como que é o que está acontecendo no mercado hoje, né? Agora, me fala um pouco, assim, tem surgido diversas plataformas low code no mercado, né? Então, a gente tem aqui no caso da Zorro, tem o Creator, né, que é uma plataforma low code para desenvolvedores, e tem o BPM, no caso do Control, que também é low code. Qual que é o lance aqui de por exemplo, um funcionário de uma área específica que não TI, que não conheça de código, ela poderia interagir aí em determinados momentos com essas ferramentas? O low code, ele nasceu em 2012, esse termo, né, mas as soluções já existiam antes. Isso é muito interessante, até eu falo que pegando a história do low code, você tem o primeiro low code que eu tive contato foi na década de 90 com Microsoft Access, né? Era uma ferramenta mais parecido com low code.
E só que em 2012 ela teve esse termo que foi criado, que era uma interface gráfica amigável. Então ela começou a ter esse conceito do low-code. E uma coisa é o seguinte, com esse conceito também criou um conceito de um profissional novo, que não era só um desenvolvedor, mas sim um profissional que hoje eles chamam de citizen, que é um profissional focado para ferramentas low-code e no-code, que é aquele profissional que tenha a expertise tecnológica ou tenha a desenvoltura, gosta de falar sobre tecnologia, só que a sua principal formação não é tecnologia. Então ele conhece muito bem também do processo, então ele consegue se inserir a uma plataforma. E com isso ele consegue desenvolver algo do processo que ele conhece. Então ele acaba também facilitando essa ausência de profissional. Porque hoje a gente está falando aí no Brasil, o ano passado era na casa de 300 mil vagas que não seriam preenchidas. Então imagina quanta demanda não tem reprimida. Perfeito, perfeito. E o interessante indo nessa linha, né, você tem o Creator IT, né, é um projeto seu justamente para formar profissionais, trazer mais profissionais aí para trabalhar nessa área em parceria com a Zorro, por exemplo, né? Nos comente um pouquinho mais aí sobre esse projeto, como você tem conduzido. Esse projeto era um projeto, eu falo que é um projeto de vida, né? Ele é um projeto, o Creator IT, ele é uma coisa que assim, aconteceu algo na minha vida que fez com que eu falasse assim, puxa, eu preciso dar tecnologia, que é a única coisa que eu sei fazer, essa é a verdade, ensinar tecnologia para jovens. Eu preciso abrir o caminho para eles poderem entrar nesse mercado que há 300 mil vagas. E quando eu contei essa história, essa ideia desse projeto para a Zorro, e também eu contei para a Control, as duas empresas falaram assim, puxa, eu vou abraçar, vou ajudar você. Até mesmo pelo viés que a Zorro é, que ela é uma empresa totalmente com cunho social em alguns momentos, né? Ela tem até a Zorro University, né? Que é a universidade da Zorro. E aí foi um apoio sobre o quê? A gente pegar o profissional ou quem tem vontade de entrar na área, fazer uma série de ações educacionais ao ponto que a pessoa sai conhecendo uma tecnologia. A tecnologia que eu uso é a tecnologia que eu me sinto à vontade, é o que eu uso dia a dia, é o que eu vendo para os meus clientes, é a tecnologia que eu confio, que é a tecnologia da Zorro. Que eu já vendo isso há mais de 12 anos. Sim. Então é uma tecnologia que eu me sinto seguro em estar passando como uma tecnologia de ponta. E com isso, você vê que assim, eu pego alunos de diversas idades. É muito interessante que nem agora, dia 30, terá um bootcamp e 120 alunos serão inscritos. E a gente fala assim, pessoa que ou ela já trabalha numa empresa e quer conhecer a tecnologia, ou é um aluno universitário que quer colocar isso no portfólio, ou é uma pessoa que quer mudar de área, alguém mais 50, elas vão lá e em um dia aprendem a programar, saem com um programa feito por eles. Então é um dia inteiro eu falando, até eu brinco, eu fico marretando informações na cabeça deles, mas das 9 da manhã às 18 horas. Às 18 horas eles saem com um programa desenvolvido por eles. Perfeito. Então essa é a ideia do Creator IT. Dar a visão que há inclusão digital. A pessoa pode começar a desenvolver as suas próprias soluções. E esse desenvolvimento aí, né, aprofundando um pouquinho mais, ele é em cima de low-code? Totalmente, 100% low-code. Tanto que a gente tem até uma capacitação depois, a gente coloca cursos online, gratuitos. Um ponto é importante, isso ali é 100% gratuito, é um projeto realmente social. E depois a gente faz hackathons. Então a gente tem um andamento, uma continuidade desse projeto, ao ponto que a pessoa termina o ciclo e ela fala assim, puxa, realmente eu aprendi, estou apto a ir para o mercado. Então ela vai com uma certa referência. E às vezes também o que a gente faz é trazer algumas empresas parceiras que têm a necessidade dessa mão de obra e falar, por que não dar o primeiro estágio para essa pessoa? Então aí você acaba casando escola, casando curso, casando a iniciativa privada. Perfeito. Muito interessante aí a iniciativa. Falando um pouquinho agora das tecnologias low-code, né? É possível identificar no mercado
basicamente duas vertentes, né? Uma voltada para desenvolvedores, tá? E outra voltada para gestão por processos, por negócios, né? Explica um pouquinho para a gente qual é a diferença, né? E em qual momento a empresa faz uso de uma plataforma, em qual momento ela faz o uso de outra plataforma, e se em algum momento essas plataformas se cruzam. Bom, isso é uma boa pergunta, Nicolas, porque assim, aí para eu poder falar sobre isso, eu vou usar dois exemplos claros. Eu vou usar o Zoho Creator, que é uma plataforma para desenvolvimento, e eu vou usar o Control, que é uma plataforma para processo. Até para poder sanar, tá dando um posicionamento sobre essas duas linhas. Perfeito. Quando as pessoas falam assim, puxa, eu quero criar meu processo do zero. Meu processo ele é uma atuação, algo que eu tenho uma ideia, que é um sistema que ele vai fazer alguns cálculos muito mais complexos, ele vai interagir com muitas áreas e ele vai ter interações múltiplas e vou ter que sair relatório, vai ter que sair algumas saídas, né, do meu processo, vão ser relatórios, integrações com sistemas e tudo mais. É uma coisa bem personalizada. Um exemplo, um RP. Se eu vou criar um RP, aí eu falo para você, use o Creator. O Creator é uma ferramenta de desenvolvimento. Então você vai ter um desenvolvedor que vai olhar para esse negócio e ele vai começar a criar, ele vai moldar um aplicativo para aquela sua necessidade, para aquele processamento automático. Agora não, eu tenho um processo que eu preciso controlar. Ele já roda, ela já existe. Esse processo ele tem interação, não é que ele cria do zero algo. Ele interage com algumas áreas que eu preciso ter um workflow somente. Então é uma coisa que assim, eu preciso que alguém comece algo, que esse algo ele siga o fluxo corretamente e no final eu tenho processo, pelo menos eu sei que o processo foi atendido de ponta a ponta. Aí eu uso uma ferramenta como Control. Aí você fala, mas os dois são low-codes. E aí? Não é? O que é o low-code? O que é o low-code? O low-code nada mais é que eu possa colocar códigos de forma mais simplificadas nas duas pontas. Então, se eu for interagir com o Control, por exemplo, chega um determinado momento, eu vou ter que emitir um contrato e ele vai ter que ter assinatura eletrônica, eu vou usar uma outra ferramenta. Então, essa API aqui para mandar o contrato, por low-code é mais rápido que eu fizesse com high-code. Perfeito. Então, eu ganho tempo. A mesma coisa, não, mas agora eu quero criar a ferramenta que vai fazer assinatura eletrônica. Aí eu uso o Creator, que também vai ser mais rápido. Então você tem essa é a ideia do low code, é ganhar tempo. Mas as duas ferramentas você tem o mesmo ganho. O workflow ele é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, eu quero criar um processo do zero, mas o processo já existe. Sim. Às vezes é só ela colocar uma ferramenta para controlar esse processo, já faz todo o caminho, já ganha muito, né? Então essas seriam as diferenças que eu vejo. Perfeito. Deixa eu te perguntar, voltando aqui para o seu projeto do Creator-T, você cita ali 5 passos para quem quer entrar no mundo de desenvolvimento e criação de aplicações, né? Fala um pouquinho aqui, como que são esses 5 passos, essas 5 etapas para quem quer entrar nisso, né? É que quando a gente cria um projeto social, a gente tem que focar numa metodologia. A gente tem que criar uma metodologia que vai passar o ensino corretamente para as pessoas. Então, a primeira etapa, a gente fala que é uma definição do conhecimento inicial, né? A pessoa tem o primeiro contato. Depois, tem uma segunda etapa que a gente tem os nossos embaixadores, que é para fazer o quê? A gente vê os soft skills e os hard skills das pessoas. Para poder desenvolver, falar, olha, você tem que aprender mais isso, você tem que aprender mais aquilo. O outro ponto é a gente começar a fazer o quê? Um treinamento contínuo, mais avançado. E aí a gente passa para um treinamento aí é um desafio, que aí entra a parte de hackathons, que é justamente você interagir com o ambiente, né? Então, em situações diferentes. Em situações diferentes de interação, porque um desenvolvedor... Vou falar, eu sou um desenvolvedor do século passado, então eu posso falar sobre isso. O desenvolvedor, ele tinha
Na década de 90 ele ficava trancado numa sala e só ele desenvolvia, porque não existia essa coisa de front-end, back-end, não, era tudo full stack e acabou, era ir trancado numa sala. De repente falaram assim, olha, agora vocês vão sair do procedural e vão para uma coisa orientada a objeto. E aí a gente ganhou funções. Perfeito. Ganhou várias funções. Dá para fazer tudo também, né? Agora já não dá mais para fazer tudo. Você vai fazer front, você vai fazer back, você vai fazer banco. Cria-se várias pessoas e com isso cria uma coisa chamada interação. Perfeito. E a área de tecnologia, ela tem que interagir. Então, quando a gente faz o hackathon, a ideia é fazer interações. Você está no meio ambiente de um desenvolvimento, então vai ter uma pessoa que vai ter um papel disso, outra pessoa disso. Então, os grupos, eles geralmente eles fazem o quê? Criam-se esses papéis entre eles mesmos e começam a interagir como se fosse um departamento mesmo de desenvolvimento, uma empresa. E rola um processo ali, né? Rola um processo, tanto que tem até speech de venda. E o último é a certificação, que a Zoho, geralmente, ela fornece as provas para a gente fazer a certificação desses alunos quando eles chegam nessa etapa. Se eles querem fazer, eles vão. Então, eles saem um profissional totalmente qualificado e certificado para aquela função. Isso que a gente fala é o máximo do treinamento, né? Você chegar e falar assim, estou apto a interagir, a desenvolver e estou certificado que eu conheço a tecnologia. Ah, perfeito. Perfeito. Deixa eu te perguntar, vamos imaginar aqui uma empresa de desenvolvimento de software, né? E toda vez que se tem um desenvolvimento dentro, né, de uma empresa, há sim a necessidade de se montar o projeto, né? E quando se monta o projeto, você vai entrar ali toda nessas etapas de master plan, né, o escopo, cronograma, orçamentos e tudo mais. E uma das tarefas aí desse planejamento é a criação de um processo, de flow, né? Hoje é possível usar plataformas aí, por exemplo, como o Control, o BPM, e controlar esses processos, né, de desenvolvimento de software por dentro da plataforma, né? Você conseguiria dizer para a gente como que isso poderia ser criado dentro do Control, como que pode ser desenvolvido? Pegando, por exemplo, um processo aí, né? Olha, eu vou pegar um processo muito simples, que é o calcanhar de aqueles de todo grupo de desenvolvimento, toda empresa de desenvolvimento. Uma coisa chamada Bug Tracker. Você acompanhar os bugs da sua solução. É um processo que ele basicamente eu falo que é simples, mas ao mesmo tempo ele é bem complexo. Porque alguém reporta um bug, você tem que analisar esse bug se é realmente uma recorrência. Dessa recorrência eu vou definir quem que vai atender esse bug, depois vai ter uma coisa chamada teste interno, depois tem uma homologação e depois aí no final temos a release consertando o bug, né? Então você tem aí um fluxo. Só que esse fluxo, se você for ver a interação de 3, 4, 5 pessoas ou mais, dependendo do tamanho da sua equipe. Quem que garante que a pessoa que fez o bug não foi a mesma que testou e falou homologuei e vai? Certo. O cliente está gritando, tem prazo, tem um monte de situações. Como que você garante que esse processo vai ir do início ao fim? Uma ferramenta de BPM. É uma ferramenta dessa que vai fazer, porque as pessoas só vão ver o que ela realmente tem que ver. No momento vai ter lá um card para ela falar assim, opa, agora eu tenho que corrigir isso. Isso já foi validado, qualificado, e agora minha parte eu tenho que fazer. Dei um concluído nessa parte, ele vai para outra pessoa, vai sendo direcionado. Quando você vê esse fluxo sendo... Até parece um fluxo, eu falo que é um fluxo simples, e as pessoas falam, mas isso eu controlo com planilha? Isso eu controlo com e-mail? Ou uma ferramenta de chamada vai fazer isso? Meu amigo, quando você vê esse fluxo numa ferramenta de BPM, você começa a olhar e falar assim, eu não sabia que eu demorava 10 dias para fazer isso. Eu não sabia que estava parando sempre nesse ponto. Ou, peraí, eu estou precisando pôr mais recurso nessa área. Você passa a ter visibilidade e controle. Visibilidade e controle. E visibilidade e controle é aumento de caixa para a empresa. Porque você começa a corrigir e começa a injetar os investimentos na onde que realmente precisa. Então... não sou nada contra o sistema de planilhas, né, avançado que o pessoal usa, pelo contrário, eu acho muito legal, tem gente que cria sistemas com a planilha, mas
Cara, uma ferramenta dessa para um processo, e isso eu estou falando um processo pequeno. Exato. Eu não estou falando, por exemplo, que é um outro processo que mexe muito com a empresa de desenvolvimento, que às vezes não sai como deveria sair, um processo de change request. Por exemplo, a todo momento a mudança de escopo é solicitada. Sim. Isso é natural, o projeto é vivo, ele é um desenvolvimento personalizado. Eu posso olhar e falar assim, cara, isso aqui eu desenhei assim, mas olhando, puxa, isso aqui não é o que eu desejava. Então, tá bom. Percebe-se ao longo que poderia ser outro caminho. Poderia ser outro caminho. Agora, como que eu garanto que todas as change requests estão sendo pontuadas? Perfeito. E como elas estão realmente negociadas? Porque não é só dinheiro que a gente fala, mas às vezes é tempo, às vezes é esforço. Eu vou pôr mais pessoas para fazer esse esforço. É interessante fazer essa mudança agora ou jogar para uma release 2? Perfeito. Eu só vejo isso com uma ferramenta controlando. Perfeito. Então, uma planilha Excel não tem esse sentimento. Planilha Excel, você recebe os dados. Recebe e vai, né? E vai. Não, perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa a gente corta. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Não, eu tenho mais perguntas aqui. De que maneira uma ferramenta como o Contra, um BPM Low Code, pode contribuir na transformação digital das empresas? Que você enxerga, de maneira geral, né? Então, não vamos ficar restritos a departamentos, vamos esquecer um pouquinho do departamento de TI, que é a nossa praia aqui, vamos falar um pouquinho do departamento de finanças, RH, vendas, entre outros. Como que um BPM pode participar dessa transformação digital? Olha, eu vou falar uma coisa que é muito interessante, até usando esse termo do TI. A TI, acho que para um BPM é o último caminho, ele vai lá no último ponto. Por quê? Vamos ver os processos financeiros. Você vai ter contas a pagar e receber. Quando chega, você garante que todas as obrigações fiscais estão vindo do contador? Você consegue saber se chegou tudo do jeito que deveria ter que chego? Se tudo foi avaliado, foi qualificado para efetuar o real pagamento? Outro ponto, todas as notas de processos que tinham que ser foram vendidos foram emitidas. O processo de venda em si, ele foi qualificado de acordo com como deveria. Por exemplo, um desconto de uma proposta passou pelas alçadas que deveriam ir. Então você vê que assim, quando a gente fala da atual realidade das empresas, vamos trazer para o século retrasado, passado, a gente teve a primeira revolução industrial, que era o tear mecânico para o tear automático. O que acontece? Você já tem uma visão totalmente diferente quando hoje você fala da atualidade. A atualidade hoje é agilidade. Hoje você tem, toda empresa ela tem que ter agilidade e com isso ela tem que ter processos bem centrados. Porque sem processo, sabe o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar os profissionais. E hoje tem profissional no mercado? Não tem. Hoje todos os negócios reclamam que não tem profissional. Você vai... acabou o processo de você ter uma empresa com 100, 200 mil pessoas, às vezes para fazer alguma coisa. Porque hoje você tem facilidades no mundo, né? Você tem o governo se preparando com softwares tecnológicos, você tem seu parceiro lá que já tem uma plataforma de receber as notas fiscais. Peraí, e como que é o teu processo? Peraí, como que é a sua empresa? Ela está indo para esse segmento? Ela está sendo automatizada suficiente para que você realmente foque no seu negócio, que às vezes é a criação de uma peça, às vezes é a criação de um produto novo. Então, eu vejo que uma ferramenta de BPM, dentro de um processo financeiro, dentro do processo até mesmo jurídico, todas as propostas que foram vendidas tiveram seu contrato assinado. Devida tratativa, né? Com todas as cláusulas, foram avaliadas, foram analisadas. Está no padrão? Está no padrão. Porque a gente só vai... eu falo que BPM é que nem antivírus, ou hoje invasão de cibersegurança. Você só vai atrás quando acontece um problema. Aí quando acontece um problema, você fala, puxa, eu poderia... Alguém me falou isso em algum dia e eu nem dei atenção. Perfeito. Então, você vê que hoje a interação com uma ferramenta BPM, primeiro, ela força você a ter um processo. Empresa sem processo... o processo existe, né? Depende de quem segue, se ele está bem dimensionado, se ele considera todas as situações, né? Sim. E hoje uma empresa consegue viver sem processo? Não, exatamente, não.
E quantas empresas você conhece? Porque eu conheço várias que falam, eu tenho um processo, está desenhado. Todos dizem. E quem que fala assim, então tá bom, nessa etapa do processo, me mostra como exato. faz. Perfeito. Nem ele. O processo está comendo solto no WhatsApp dele ali, né? É isso. No e-mail, no WhatsApp, sai fazendo follow-up. É isso. Essa é a situação que a gente acaba vendo mais vezes no dia a dia. E aí vem uma pergunta, e quando você esquece de ler o WhatsApp? É quando você perde a mensagem, né? No WhatsApp. Exato. E uma ferramenta BPM não tem isso. Se ela perder, acabou, pode jogar a ferramenta fora. Então, isso eu falo para você. Ela se tornou, eu falo que assim, tem coisas que são condições para você ter um negócio hoje em dia. Um exemplo é você ter um processo, uma ferramenta BPM, é hoje como era o RP na década no 2000. Você não tem um RP, você não tem um controle financeiro da sua empresa. O BPM, você não tem ele, você não tem o controle da empresa. Então, esse é o ponto. A TI eu falo que é o último. A TI lá, o pessoal da TI, ele acaba olhando para essa ferramenta como o último, porque tem outros processos muito mais importantes para serem implementados. Uma coisa que eu vejo, por muitas vezes clientes chegando no Control, eles sempre chegam com um problema específico. Tá? A situação nunca eu preciso rever meu processo, eu preciso controlar o processo. Não? Eles chegam para resolver um problema específico, geralmente querendo fazer uma automação no final do processo. Tá? Se não é no final, é um determinado ponto, e ele quer fazer aquela automação. Só que quando você começa a analisar a situação do cliente e começa a mapear isso dentro da plataforma, né, a plataforma de uma certa maneira te faz perguntas. E quando você começa a responder isso e colocar isso lá dentro, você percebe que o problema não está exatamente na automação que esse cliente quer fazer, porque ele quer automatizar algo que não está bem estruturado. Sim. Né? Então, você percebe que o impacto maior para esse cliente seria a revisão do processo, fazendo uso das automações low-code, que lá já estão, ele já teria um alto impacto aí positivos, talvez sem a necessidade da automação que ele veio buscar. É interessante que assim, eu comecei na área de tecnologia quando tecnologia era tecnologia. Tá? Porque eu vou criar uma provocação aqui. Hoje a tecnologia não é mais tecnologia, hoje a tecnologia é negócio. Então hoje nós não somos mais um técnico, nós somos aliados ao negócio do cliente. E o cliente olha ainda ferramentas de BPM como sendo algo que é uma solução tecnológica. Não pode ser visto assim. É uma provocação. Hoje a sua empresa ela precisa. Eu acordo de manhã e falo, eu estou com uma necessidade, uma dor. Então ele vem e fala assim, puxa, essa minha dor é essa. Porque justamente é que nem você ir gripado, né? Você está com problema, o nariz está escorrendo, você vai no médico e você fala, estou gripado. E ele olha e fala assim, não, meu amigo, você tem sinusite. Não tem nada a ver com a situação que você tem hoje. Então, é a mesma coisa quando você vai num processo técnico. Quando a pessoa olha e fala assim, eu vou comprar uma ferramenta, meu amigo, aí qualquer ferramenta dá certo. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Agora, quando ele fala assim, não, peraí, eu quero ver minha solução, eu quero pôr uma ferramenta para controlar o que eu tenho, para ver realmente qual é a minha dor. E aí vai além da ferramenta. Aí ela vai numa coisa chamada TI aliada a negócio, que é justamente a TI realmente fazendo o papel que ela tem que fazer. Não sendo um ralo, mas sim ela trazendo soluções para que automatize o negócio do cliente. Então, quando você falar BPM, se eu falar, eu vou pôr BPM hoje, porque é bonita, é uma sigla bonita, estou ouvindo. Tem um monte. Nossa, eu posso escolher qualquer um, porque nenhuma vai dar para funcionar. Quando você vai com essa mentalidade de tipo, peraí, eu estou colocando uma solução aqui porque eu vi o nome, é bonito, legal. Cara, você não vai colocar. Desculpa, você vai comprar, vai renovar mais um ano, de repente você vai falar assim, pra que eu tô com isso? Então, até eu brinco, até o Trello vai funcionar para você? Porque as ferramentas elas não são usadas na sua complexidade, na sua realmente necessidade. Ali tem uma ciência de processo que foi implementado. Os desenvolvedores de ferramenta BPM, primeiro, eu vou até falar, puxar a sardinha para o Control, porque é uma ferramenta que eu conheço bem, é assim,
teve uma ciência, teve um tempo de estudo, teve investimento de desenvolvimento para que o processo, não a ferramenta tecnológica, não a solução, mas sim o processo pudesse ser implementado ao ponto que geraria benefícios. Perfeito. Então, esse é o ponto que a gente fala, mas eu vou pôr BPM na minha empresa? Cara, você vai pôr e não liga que você vai ter que pôr a BPM, vai ter que pôr um consultor de processo, vai ter que conversar com todo mundo. Exato. E ter aquela visão... É muito mais profundo, né? Totalmente. Não estamos falando... É muito comum ver no mercado muitas empresas se nomeando BPM, mas no fundo é um quadro Kanban para gestão de equipes, para projetos específicos. Sim. Né? Onde você centraliza ali uma conversa, documentos, tal, tem algumas coisas, pequenas automações, uma integração com uma planilha, algo do tipo, e só. Né? Fica numa camada muito rasa, né? Daquilo que é de fato um BPM. Né? Então, de fato, o Control, ele traz, né, ele trabalha no cerne, né, do processo, ele vai a fundo onde você tem as integrações mais complexas, como você falou, tem que ter alguém ali com uma visão de negócios, com uma visão de processos, que vai entender, é um time trabalhando para colocar aquilo lá para rodar. E é uma coisa que as pessoas falam, não, então eu vou comprar por causa que a solução é mais barata, ou eu vou comprar... a solução é 5% do processo que você vai colocar para ser automatizado. Exato. É 5%, ou no máximo 10%, vamos colocar. Perfeito. O caso é a boa implementação. E falar assim, não, mas o cliente falou, puxa, eu fiz uma homologação técnica, eu gostei dessa solução. Meu amigo, teu processo tá bom, assim, suficiente. O processo não tá bom, né? Seu processo vai caber, você pode homologar a solução mais bonita. Eu vou para a solução aqui que é rosinha com verde. Cara, não vai rolar. Não vai. Fica bonito ali, gera um dashboard bonito, mas não é o que, no final do dia, é o que paga as contas. Não é o que paga as contas. Para a gente tentar tangibilizar um pouquinho mais aí sobre o Control, a gente acaba falando, um BPM low code, uma plataforma muito robusta, que vai automatizar seus processos, vai te ajudar nesse dia a dia. Para a gente tangibilizar um pouco mais, como que funciona essa integração de plataformas, né, de pessoas, software, entre outros. Tenta dar um exemplo para a gente, para tangibilizar aqui. Um ponto, até eu vou trazer um passo atrás, que é como que eu ponho um BPM no ar? Então eu vou usar até isso como uma provocação. Como que eu ponho o BPM no ar? Usando o Control. Por que eu usaria o Control nesse software? Primeiro, saiba que BPM vai interagir com pessoas e processos. Pessoas e processos. O usuário, se ele olhar para a solução, qualquer solução que você colocar e ele falar não gostei, você pode vir top-down, você pode vir do lado, pode vir do outro, ele não vai usar. E uma das vantagens que eu vi muito na ferramenta Control é a parte de interface. O UX da coisa, que realmente ela se torna amigável. Eu consigo criar alguns campos, personalizar algo para ficar confortável para o meu usuário, que fica muito parecido com o processo que ele atua. E isso já é low-code, né? Se você for ver, isso já é low-code. Uma forma que eu tenho para personalizar isso já... Então, quer dizer, eu não forço a ferramenta ser ela. Eu forço ela de acordo com o processo. Você não força a empresa a se adequar à ferramenta. Adequar a ferramenta. Outro ponto que a gente ouve muito no mercado. Mas eu tenho SAP, eu tenho Proteus, eu tenho Oracle. Como que eu integro com isso? Tem a ferramenta tal, ela integra com tudo, menos com SAP. Eu tenho SAP. Aí eu falo para você, o Control tem a liberdade. Tendo API, eu integro com tudo. É uma ferramenta aberta. Tanto que eu vou usar até uma brincadeira aqui. Se eu precisar, num ponto do meu processo, jogar um card para fazer café, se a cafeteira tiver API, vai sair um cafezinho. Vai sair um cafezinho E ela vai devolver falando café completo. Aí a próxima etapa do processo. Inclusive o Control está sendo utilizado para protótipos de indústria 4.0. Então, para você ver que ela é uma ferramenta totalmente fácil de integrar. Que aí é o que também é o low-code, porque a linguagem que é utilizada internamente é uma linguagem de fácil utilização. Então você tem aí uma curvatura de aprendizado da sua equipe técnica muito mais rápido.
Outro ponto, eu tenho como criar vários blueprints de forma fácil. Então, workflows. Então, eu tenho como pegar pegar meu processo, pôr graficamente esse processo lá, ver se faz sentido, fazer correções, porque eu falo uma coisa que é interessante, tá? Pegar o processo que está no papel e pôr numa ferramenta BPM, te falo que vai ser totalmente diferente. Você vai olhar o processo e falar, uma caixinha vem aqui, sai aqui. Não, ele tem paralelismo. Então você vai ter hora que você vai olhar e vai falar, pô, a caixinha some, essa aqui entra aqui, essa está na mesma etapa, então ela vai ter que fazer 2 processos ao mesmo tempo, automações. Então você tem a visão de que vai mudar um pouquinho do que foi desenhado versus o que está aqui sendo utilizado. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que olhar que não vai ficar graficamente igual. Certo. Mas essa facilidade eu também tenho no ambiente. Então, assim, eu consigo colocar um processo já bem estruturado, bem definido, em 2, 3 horas dentro da ferramenta. Perfeito. E já configurar automações pré-definidas que ali estão, sem a necessidade de acionar a pessoa do TI para gastar tempo, por exemplo, para desenvolver um formulário, a caixinha, o campo que você precisa. O formulário, às vezes, para receber dados de terceiro. Perfeito. Você vai ter que criar um servidor, subir um form, receber, criar uma API. Peraí, com Contra eu não tenho isso. Eu vou lá, já defino que esse formulário vai estar, ele já me dá o URL. Então, o que eu faço? Eu vou falar assim, puxa, eu vou pegar o meu cara de TI. Vamos investir na API com SAP. Vamos investir na onde que precisa o investimento. Então, você tem essa facilidade do low-code dentro de uma ferramenta BPM, que faz o quê? Realmente agiliza na hora que eu vou implementar um processo. Mas o ponto é, eu tenho que ter o processo. Eu tenho que ter a visão do que onde eu vou chegar. Aí a ferramenta, em 3, 4 horas, eu coloco um primeiro processo. Vai ter processo que eu vou demorar mais? Vai, claro. De acordo com a maior grau de complexidade. Vai ter mais interações? Vai ter mais API? Vai. Mas um processo simples? Ele vai que vai. Então, eu falo assim, aí não é, novamente, 10% é a ferramenta, né? Os 90% é eu tendo meu processo, eu entendendo, e esse é o ponto. Não, perfeito. E você tinha comentado, né, que o processo é vivo, né? O processo muda. Então, digamos que você esteja trabalhando em uma ferramenta mais engessada, mais fechada, esse ajuste no seu processo, ele se torna um grande desafio dentro da cultura organizacional, né? Uma ferramenta como o Control, como que isso pode ser feito? Como que funciona esse dinamismo aí? Uma coisa que é o seguinte, o Control, eu sempre quando eu falo de Control, eu falo low-code. E tudo vem, quando a gente fala de low-code, ele vem sempre uma máxima. Redução de tempo. Então, eu tenho uma visão de mais facilidades e maiores aceleradores para uma mudança de processo, por exemplo. Eu tenho como... um exemplo claro que a gente não falou, às vezes eu vou comprar... Eu não tenho processo, eu poderia comprar um Control, por exemplo, uma ferramenta... Poderia para você poder fazer um teste AB dos seus processos. Sim. Já pensou em chegar e falar assim, puxa, eu vou fazer o meu processo assim e depois eu vou fazer ele assado. Qual que é o melhor eu tenho agilidade? Mais eficiente. Qual é o mais eficiente? Que é uma coisa que hoje a gente fala que é change management, né? Você ter uma visão de gerenciamento de mudança dentro da sua companhia. E, mas o BPM serve para isso também? Por que não? É uma ferramenta. Está disponível. E voltando àquela questão sua, por ser uma ferramenta low-code como o Control qual é o tempo que eu vou mudar um processo? Gastar 3, 4 horas ou um dia para mudar um processo? É muito tempo? Na verdade, deveria usar e abusar, né? Totalmente. Tentar extrapolar todos os recursos disponíveis, né? Claro, porque você está ali. Você tem a ferramenta, já tem o gasto dela, tem os profissionais qualificados. Por que você não vai fazer o que você pretender fazer? E é teste. As empresas, elas têm que se modificar rapidamente. Por exemplo, antigamente você falava assim, vou ter aí meu processo, ele durava 20, 30 anos. Mudava o presidente da empresa, o processo continuava. Hoje eu não consigo ver nenhum processo que dure mais que 2 anos. Perfeito, é a nova realidade. É a nova realidade. Até os processos de logística. Hoje você está ali, que são processos que têm que ser muito mais qualificados, que precisam ser muito pontuados e controlados, são processos que acabam mudando, porque dependendo da necessidade do seu cliente da ponta, o processo muda totalmente. Totalmente.
Então, quer dizer, qual que é o melhor processo? Porque o processo eficiente é o que faz você ganhar dinheiro. O processo eficiente é o que vai aumentar o seu EBITDA. O processo eficiente é o que vai fazer todos os sócios ficarem felizes dentro da empresa. Porque é o que vai dar dinheiro, vai chegar no ter caixa. Sem falar da qualidade de vida dos funcionários. Sem falar de qualidade de vida de todo Todo mundo. mundo. Todo mundo. É seu cliente que não vai gritar, é seu funcionário que não vai ouvir grito, é você que não vai ouvir grito. E, quer dizer, você melhora a condição de todos. Perfeito. E você consegue também gerar empregos, porque você tem melhor qualidade, você vai prospectar mais, você vai gerar mais empregos. Então, quer dizer, você muda a sua sociedade, muda a sua realidade, tendo um processo eficaz. Quando você não tem um processo eficaz, você pode estar faturando muito. Quantas histórias você não ouve de empresas que faturaram bastante, ganharam muito dinheiro e elas faliram?